Esse vídeo vai ser breve, porque eu estou sem apoio aqui, estou sem suporte no carro, mas eu queria muito conversar, gravar um vídeo sobre esse assunto, porque faz algum tempo que eu compartilhei nas redes sociais que eu tinha muito medo de dirigir. Eu tirei minha habilitação em 2011 e foi muito legal, foi uma conquista, né? Eu paguei a habilitação com o meu primeiro salário, então assim, foi algo muito importante para mim. Eu lembro que quando eu tirei a habilitação, eu reprovei na primeira vez, porque eu tinha dirigido super bem, fiz todo o percurso. Na hora de estacionar, eu subi na guia e eu fui reprovada. Gente, foi muito triste aquele dia. Eu chorei, né? Foi bem triste. Mas eu decidi não desistir. Eu lembro que meu irmão estava ali comigo e falou: Não, Pri, vai dar certo. E depois fiz uma nova prova ali. Passei na segunda e foi muito bom. Só que aí o tempo passou, os anos passaram. Na época eu morava só com meu irmão e ele tinha um carro, mas eu fiquei com medo. Ai, se acontecer alguma coisa, se bater o carro, e eu pensava, o carro não é meu e tal, e acabei não pegando o carro. Pois é. E aí, corta pra 11 anos depois. Eu ainda não dirigia, eu já era casada, já tinha filho, mas eu tinha muito medo de dirigir, porque eu sempre achava que eu ia bater o carro, ia acontecer alguma coisa. E esse medo foi, sabe assim, me paralisando. Até que 2021 foi um ano em que Deus começou a ministrar o meu coração sobre a questão do medo. E aí eu pensei, até quando, né? Até quando eu vou. Eu tô com um carro. Eu sempre falava assim que eu não dirigiria um carro que não fosse meu. E aí eu pensei, poxa, eu tô com um carro ali, parado. E eu não dirijo, e eu tenho filho, e às vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que pegar Uber, porque, né, às vezes meu marido ia trabalhar, como ele trabalhava perto de casa, dando aula em escola, então ele ia pra escola, caminhando, e o carro ficava em casa, mas aí eu tinha que ir no mercado, eu tinha que fazer coisas, e eu pegava Uber. E aquilo começou a me incomodar, e o Senhor começou a falar ao meu coração sobre o medo, que eu não podia me deixar dominar pelo medo, né? O medo, todos sentem medo de alguma coisa, né? O medo, ele é um reflexo da nossa natureza limitada, caída, mas nós cristãos não podemos ser dominados pelo medo. E eu fui dominada pelo medo por muitos anos, por esses 11 anos em que eu não dirigi, medos em outras áreas também. Mas aí naquele ano de 2021, o Senhor começou a me incomodar. E eu falei, não, eu preciso dirigir, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar deixando que minha vida seja moldada, né, e modelada pelo medo. Quantas coisas eu deixei de fazer pelo medo, né? Eu já poderia estar dirigindo super bem, mas eu não dirigia por causa do medo. Então eu decidi começar. Como comecei? Dirigindo. Porque às vezes a gente pensa, quando eu não tiver medo, eu vou dirigir. Quando eu tiver coragem, eu vou dirigir. Não, mas a verdade é que o medo, ele vai sendo vencido à medida em que nós nos desafiamos a agir na direção oposta a ele. Então eu comecei a pegar o carro, pegava, dirigia ali na rua, até a esquina, voltava, ia até a escola onde meu marido trabalhava para buscá-lo, voltava para casa, era 5 minutinhos de carro. Depois comecei a ir no mercado, depois comecei a pegar pista, né? Porque onde a gente mora, a gente tem que pegar uma rodovia. E as primeiras vezes muito nervosa, com muito medo. Mas toda vez que eu entrava no carro, eu sempre orava, Senhor, me leva e me traz de volta. Então, dirigir acabou se tornando o meu momento com o Senhor, porque eu ia louvando, ia orando, ia conversando com Deus. E aí, depois de um tempo, eu já estava dirigindo bem o nosso carro. Na época era um carro manual. E, né, e a embreagem, meu Deus, me pegava muito, mas eu estava lá, né? Não vou desistir, não vou parar, vou continuar. E aí a gente trocou de carro. Eu sempre, né, pedia a Deus, ai, Senhor, por favor, nos abençoe com um carro automático. Graças a Deus, o Senhor nos abençoe, a gente comprou um carro automático. E aí, quando chegou o carro automático, o que aconteceu? Paralisei, fiquei com medo. Ai, porque o carro era muito grande, ele, né, ai, como é que vai ser? Eu não consigo estacionar um carro desse tamanho, não sei dirigir, não tenho noção de espaço.
minha mente começou a querer colocar outras limitações, outros medos. Mas falei: "Poxa, um carro manual que era muito mais difícil, eu peguei, eu dominei, estava dirigindo para cima e para baixo. Agora o senhor nos deu um carro automático e eu vou me deixar paralisar? Que medo, sabe assim, que medo inconsequente, que medo tolo, né?" E aí eu me empenhei e comecei a pegar aos poucos. E aí depois descobri, né, a maravilha que é o carro automático, muito mais fácil e tal. Ser aquela coisa de troca de marchas e foi muito bom. E foi muito gostoso, já estava assim, ó, dominando aquele carro. E aí até que aconteceu um acidente. Eu não estava envolvida no acidente, mas meu esposo e meu filho bateram o carro. Graças a Deus eles ficaram bem, mas o nosso carro deu PT, então nós perdemos o nosso carro naquele acidente. E foi muito desafiador para nós, né, enfim, graças a Deus a gente, teve um outro carro para usar de reserva, mas foram 2 meses que nós ficamos sem o nosso carro, né, usando o carro reserva, que era um carro manual, então eu meio que assim, falei: "Ai, não vou pegar, né, esse carro não é nosso", enfim, só meu marido ficou dirigindo, então eu fiquei 2 meses sem dirigir. E aí depois nós compramos outro carro, que é esse aqui, e quando nós compramos ele, mais uma vez o meu cérebro, né, sabotador: "Não, né, ai, é um carro diferente, não sei o quê, e blá-blá-blá", apesar de ser um carro automático também, mas aqueles pensamentos, aqueles sentimentos de incapacidade, por ser um pouco diferente, uma coisa outra de uma marca diferente, não ia conseguir, mas e eu fui me acomodando, mesmo tendo sido, sabe assim, vitoriosa sobre esse medo, ele sempre tentando me puxar, né. Eu fui me acomodando, e aí eu falei: "Não, espera aí, preciso pegar o carro. Poxa, eu não posso, eu já saí desse lugar de medo, de domínio, de ter pavor de pegar o carro. Deus já me tirou desse lugar, por que que eu vou me colocar de novo nesse lugar de onde Deus já me libertou, sabe?" Então eu decidi pegar e vim gravar esse vídeo aqui no carro, né, ato simbólico mesmo, porque falei: não tem lugar melhor pra falar sobre esse medo do que no carro, porque a gente precisa vencer os nossos medos. Eu não sei qual é o teu medo, talvez seja medo de direção como eu. E eu conheço mulheres, né, quando eu comecei a falar sobre esse medo que eu tinha lá no Instagram, muitas mulheres que têm habilitação há 15 anos, há 20 anos, e a maioria é com mulheres esse medo, sabe. E, minha irmã, eu quero te abençoar, eu quero orar por você, pedir que o Espírito Santo de Deus tire esse medo do teu coração, que você não se deixe escravizar por esse medo, e eu vou orar por você, porque me senti impelida a fazer isso. Pai, eu quero orar por essa mulher que tá aí do outro lado me assistindo. Eu não sei quem ela é, eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe. E eu a abençoo em nome de Jesus e rogo para que o Senhor possa dominar sobre o medo dela. Que esse medo paralisante, esse medo escravizante que tem escravizado ela, impedido ela de dirigir, de assumir a direção do carro, sair de casa, ir para onde deve ir, voltar para sua casa em paz e segurança. Que esse medo, Senhor, paralisante, seja quebrado no nome de Jesus. Senhor Deus, talvez ela tenha medo em outras áreas também. Senhor, que nós não sejamos dominadas, que ela não seja dominada pelo medo. Mas eu oro em especial pelo medo de dirigir. Senhor, levanta tua filha, dá a ela coragem, intrepidez, e mesmo se sentindo fraca, Senhor, que ela receba a porção dobrada do teu espírito, para que ela possa agir, mesmo em face do medo, sabendo que o Senhor é com ela e o Senhor é por ela. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração por você, minha irmã. Sabe? Dê pequenos passos. Liga o carro, fica aí com o carro ligadinho, sente o carro, sente o motor, sente o volante, vira o volante, aperta o freio, pisa na embreagem, se seu carro é manual, sabe? Troca a marcha, sinta o carro. Dá uma acelerada, sabe? Deixa no neutro ali, mas dá uma acelerada para você sentir o motor, para você não ter medo. Eu morria de medo de acelerar, me dava um pane. Mas sabe, vá, não se limite. Uma coisa que, eu pensava muito e que me ajudou muito a sair desse lugar de medo, eu olhava para o carro e falava assim: "Meu Deus do céu, essa máquina enorme, como é que eu vou dominar essa máquina?". Mas aí eu comecei a pensar: "Mas quem criou o carro? Foi um ser humano igual a mim,
foi um ser humano igual a mim. Eu sou maior que o carro, eu sou mais inteligente que o carro, eu sou mais poderosa do que o carro. O que é um carro para me dominar? Se eu sou filha de Deus, eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, eu tenho a mente de Cristo. Eu vou me deixar ser dominada por um carro, por uma máquina criada por um semelhante a mim? Pense nisso, sabe? Começa aqui, ó. Começa aqui. Mas não espere aqui estar pronto. Você só vai conseguir vencer o medo de dirigir. Dirigindo. Não tem jeito. Trabalhe a tua mente, busque coragem, mas dirija. Chega de orar para Deus te dar coragem. Ele já te deu coragem. Agora haja, como Deus disse para o povo ali diante do Mar Vermelho. Moisés orou, o Senhor disse: diga ao povo que marche. Marche, liga o carro, dirija aos poucos. Sabe, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a dirigir, eu preferia dirigir sozinha. Eu me sentia mais segura dirigindo sozinha. Talvez você se sinta mais segura dirigindo com alguém do teu lado. Mas sozinha eu não tinha tanta pressão de dirigir. Fui indo. Às vezes o Asaf me acompanhava ali na cadeirinha. E graças a Deus, né? E agora eu tô nesse desafio, né? Porque a gente trocou de carro e tal. E no início eu fiquei um pouco assim, não queria pegar, mas o Senhor já, né, tem trabalhado, tem voltado. Então o medo, ele é traiçoeiro. Se a gente deixa ele nos dominar, ele vai dominar. Então não se deixe dominar pelo medo, tá bom? Que Deus abençoe. Me conta aqui nos comentários se você tem medo de dirigir, se você já teve medo. Quero ouvir você também, tá bom? Se você não é inscrita no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se fez sentido pra você. Compartilhe com alguém que também tem medo de dirigir, que você conheça. E vamos juntas. Que Deus abençoe você.